Há 35 anos, Francis Fukuyama declarou em O Fim da História que a disputa de ideologias havia terminado. Os sistemas democráticos liberais capitalistas haviam vencido e seriam o padrão global pelo próximo milênio. Mas isso realmente está dando certo? Para nos ajudar a responder a essa pergunta, está aqui o Dr. William I. Robinson, professor de Sociologia na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e autor de Crise Epocal, o esgoamento do Capitalism Review. William, welcome. Muito obrigado por me receber. Muito obrigado por estar aqui online e por ter escrito esse livro, por oferecer sua análise e por fazer apresentações sobre ele. Podemos talvez começar com isto: o capitalismo e o sistema democrático liberal. Onde estamos 30 anos depois de Fukuyama? Certo. Bem, duas coisas. É claro que, apesar do que Fukuyama disse, a história nunca termina, e ela não termina em dois sentidos. Ele reconheceu que os eventos continuariam a acontecer, mas que não haveria mais desenvolvimento da sociedade humana, que seria o fim das ideologias e assim por diante. Mas a história não termina no sentido de que há transformações qualitativas permanentes e desenvolvimentos fundamentais que continuam transformando a sociedade humana. Então, onde estamos 30 e tantos anos depois? O capitalismo global está em uma crise completa. Tudo está desmoronando. O capitalismo global está em uma crise estrutural de superacumulação. Tenho certeza de que entraremos nesse assunto durante a entrevista. Estamos em uma crise política completa, de legitimidade do Estado, de hegemonia capitalista e do sistema interestatal. Para mim, o ataque de 3 de janeiro à Venezuela e o desenrolar desses eventos marcam o colapso definitivo da ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, temos uma tremenda crise política e geopolítica em escala mundial, que se intensifica a cada dia. Temos uma crise social global, o que chamo de crise de reprodução social global. O sistema capitalista está sendo reestruturado e transformado de tal forma que bilhões de pessoas não conseguem sobreviver dentro dele, tornando-se redundantes, supérfluas. E isso está gerando conflito social, levantes civis e crises políticas em todos os cantos do mundo. E claro, temos a crise ecológica. A biosfera está à beira do colapso, e isso está piorando cada vez mais. Já estamos sentindo os efeitos. Há centenas de milhões de refugiados, não apenas por causa das catástrofes climáticas, mas também pelos impactos sociais e políticos que se combinam com o colapso da biosfera que enfrentamos. Se olharmos 10, 15, 20 anos à frente, com as coisas seguindo como estão, veremos o colapso da agricultura e das grandes regiões produtoras de alimentos do mundo. Portanto, a ideia de que chegamos ao fim da história e de que o capitalismo liberal agora segue tranquilamente, com a humanidade avançando, isso foi completamente desmentido pela situação em que nos encontramos agora. E sabe, vou acrescentar mais uma coisa. Acho que onde o Fukuyama estava um pouco certo, ou onde há um grão de verdade no que ele disse, é que é o fim das velhas ideologias, certo? As ideologias do século XX, as dominantes, o liberalismo do século XX, se foram, colapsaram. E então as antigas ideologias socialistas e comunistas do século XX, elas não têm relevância real fora das mentes ou dos discursos das pessoas no mundo real. Então, estamos em um momento de crise global, mas também em um momento de reorientação ideológica, uma espécie de deserto ideológico. Sabe, uma das coisas que realmente definiu o século XX, eu diria, foi que tivemos esse embate de ideologias teóricas, certo? Marxismo, comunismo, eles tinham uma base teórica sólida. E eu vejo atrás de você, não tenho certeza se veremos isso na versão final, mas atrás de você há uma imagem de Karl Marx, claro, certo? No lado esquerdo, espero que fique visível. Mas veja, o liberalismo internacional também tinha seus pensadores, os economistas, certo?
eles tinham seus pensadores, e temos outros como Ricardo e assim por diante, que representavam diferentes escolas de pensamento por trás deles. E isso parece estar meio fora, mas ainda não ultrapassamos o que eu chamaria de crença em como o mundo é ou deveria funcionar. Fico me perguntando se agora estamos fazendo uma transição de volta, afastando-nos das explicações racionais de como os sistemas sociais funcionam, para crenças religiosas ou quase religiosas sobre como as coisas devem ser. A democracia deve ser defendida, embora já não definamos mais o que queremos dizer com democracia. A segurança precisa ser garantida, embora nunca definamos o que segurança realmente significa. Você vê algum tipo de conexão entre o fim das ideologias com base acadêmica e essa transição para modelos ou estruturas muito fortes de enxergar o mundo? Sim. Bem, acho que em tempos de crise aguda, como o que estamos vivendo agora em escala mundial, massas de pessoas, centenas de milhões até bilhões, estão enfrentando uma intensa insegurança, um futuro incerto e a desestabilização da compreensão estabelecida do mundo e das instituições nas quais existimos. E, portanto, em momentos como este, as pessoas estão, antes de tudo, muito suscetíveis a novas mensagens ideológicas ou políticas, como o neofascismo do século XXI. Aqui nos Estados Unidos, o trumpismo. A ultradireita está basicamente varrendo muitos e muitos países. E então, o que foi uma esquerda vibrante no século XX, e o fracasso dos experimentos socialistas e comunistas nesse século, também deixou o que resta de uma esquerda organizada e institucional em uma posição muito dogmática. Então, sabe, acho que é isso que acontece em tempos de crise e de grande insegurança. As pessoas tentam se agarrar a algo que lhes dê uma sensação de estabilidade e compreensão do mundo. Mas, se forem ilusões, são ilusões. O fascismo é uma ideologia que não apenas é incapaz de explicar o que está acontecendo nesta crise, como também não consegue resolvê-la. E a velha esquerda dogmática do século XX também não consegue, e em muitos países é insignificante. Acrescentarei algumas coisas aqui, porque você começou a pergunta, ou levantou a questão, com Marx, Ricardo e outros, os pensadores clássicos, que na verdade não são do século XX, são dos séculos XVIII e XIX. Para mim, e espero que a imagem de Karl Marx continue aqui, o que me interessa no marxismo, e eu sou marxista em um sentido intelectual, deixe-me explicar o que quero dizer com isso. O marxismo como ideologia não é realmente o que me interessa. O marxismo como método e instrumento de análise e crítica do capitalismo global é mais vital do que nunca, porque nos ajuda a entender a crise em que o capitalismo global se encontra. E sabe, por fim, você também mencionou que as pessoas dizem, bem, temos que defender a democracia. Pois bem, cada vez mais, isso não é verdade. Isso não é verdade. Trump está dizendo abertamente, não, eu governo o mundo. É a minha moralidade que decide o que faremos. Então você vê que até mesmo o discurso de defesa da democracia está perdendo qualquer fundamento entre muitos dos grupos dominantes ao redor do mundo. Ei, uma breve pausa porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Algo que me surpreende é que agora começo a perceber uma mudança, até mesmo no que eu considerava veículos de mídia liberais, como o New York Times, que desde o ataque à Venezuela basicamente escreveu sobre como isso foi possível e como acabou se tornando um sucesso. E muito menos sobre, você sabe que tipo de atrocidade é essa. Talvez antes de entrarmos no marxismo, tipo o marxismo acadêmico, em que sentido você acha que esse ataque a um país sul-americano, essa operação de mudança de regime, é diferente das anteriores? Porque ao longo da Guerra Fria e até depois, tivemos muitas dessas intervenções.
Quero dizer, de uma forma ou de outra, até semelhantes à do Panamá, certo, em 89. Mas de que maneira esse evento é diferente de todos os anteriores? Sim, quero dizer, para mim é um evento que marca uma virada. É um momento decisivo, um divisor de águas. E você tem razão ao dizer que os Estados Unidos, e outras potências, aliás, as potências europeias, intervieram ao longo dos séculos, intervieram na América Latina. Quero dizer que muitas pessoas estão fazendo esse paralelo com o Panamá, mas isso é realmente um grande equívoco, por várias razões. Primeiro, a pessoa que foi removida era o chefe das forças militares do Panamá. Ele não era o chefe de Estado formalmente estabelecido. Aqui temos algo simplesmente sem precedentes. O país mais poderoso do mundo realiza uma operação cirúrgica e simplesmente captura o presidente. Agora, o presidente venezuelano não era democrático. Quer dizer, ele perdeu as eleições em 2024 e a Venezuela está em crise. Mas é realmente algo sem precedentes quando simplesmente se captura o presidente de um país e o leva para os Estados Unidos. Outra coisa é que nunca vimos um chefe de Estado nos Estados Unidos dizendo "agora sou o presidente interino de outro país". Mas Trump declarou, e tenho certeza de que você viu isso, muitos ouvintes viram. Talvez 3 ou 4 dias atrás, ele publicou uma mensagem dizendo "sou o presidente interino da Venezuela". Quero dizer, isso é simplesmente sem precedentes. Mas outra coisa é que é preciso perceber que o que está acontecendo na Venezuela ocorre em paralelo e como parte de outros acontecimentos ao redor do mundo que também são sem precedentes. Os Estados Unidos disseram que vão assumir o controle, do jeito fácil ou do jeito difícil, da Groenlândia. E isso pode significar um ataque militar contra outro membro da OTAN. Então, esses acontecimentos, para mim, sinalizam realmente o colapso da ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, que estabeleceu o chamado sistema baseado em regras, onde, é claro, essas regras sempre foram violadas pelos Estados Unidos, como você já apontou, e por outros países. Mas, ainda assim, havia alguma organização institucional no sistema mundial que havia sido estabelecido. E tudo isso está desmoronando. Portanto, não se trata apenas da Venezuela. É também o que está acontecendo com a Groenlândia. É o que está acontecendo com uma ruptura. Se quisermos chamar de democracia burguesa, podemos fazer isso. Mas uma ruptura da democracia burguesa. Estamos passando de uma democracia capitalista para o fascismo aqui nos Estados Unidos, com o colapso do Estado de Direito dentro do país e assim por diante, você sabe, e tudo mais. Então, o ponto é que a intervenção dos Estados Unidos em um país da América Latina não é novidade. Você está absolutamente certo. Mas, primeiro, a natureza dessa intervenção. E segundo, o fato de que essa intervenção faz parte de uma série de acontecimentos que estão ocorrendo agora e que sinalizam um divisor de águas fundamental e um divisor muito, muito assustador e perigoso, diga-se de passagem. Sim, então, um dos problemas que estou enfrentando no momento é que há tantas coisas individuais acontecendo que são todas, bem, quero dizer, sentimos que estão muito interconectadas e interligadas. Mas agora é uma cadeia de eventos, não apenas uma cadeia, mas, sabe, várias cadeias acontecendo em paralelo umas às outras. Quero dizer, ainda temos um genocídio em andamento em Gaza. Apesar de um acordo de paz, ou algo do tipo, e de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, Israel continua matando pessoas em Gaza e já demoliu mais de 2.000 casas desde o cessar-fogo. Temos a relatora especial da ONU para a causa palestina, desculpe, estou errando o título dela, mas Francesca Albanese, ela foi sancionada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos sancionam o Tribunal Penal Internacional.
the United States sanctions the International Criminal Court. At the same time, the International Criminal Court has also out an arrest Ao mesmo warrant on tempo, o Vladimir Tribunal Putin. Penal Internacional também emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin, o que os Estados Unidos aplaudiram. Temos a União Europeia sancionando analistas e jornalistas dentro da Europa. No Reino Unido, agora é basicamente proibido protestar em favor de um grupo que apoia os direitos palestinos. Pessoas estão sendo presas nos Estados Unidos. O IC está reprimindo imigrantes, mas também cidadãos norte-americanos. Eles basicamente agem livremente. E como já mencionamos antes, isso já se assemelha a uma espécie de estrutura paramilitar. Temos o Irã, temos a Venezuela, temos a Groenlândia, temos a guerra na Ucrânia. Quero dizer, há tantas coisas acontecendo, e todas são muito ruins. Uma coisa que as une é que elas emanam do Ocidente, ou do que eu chamo de o Grande Ocidente. Certo, certo. Mas quero ir um passo além, porque você tem razão ao dizer que, em termos dos eventos reais que estão ocorrendo e dos agentes e atores que os realizam, isso emana do Ocidente. Mas estou sugerindo algo mais profundo. Estou sugerindo que o capitalismo global está em uma profunda crise estrutural histórica, o que chamei de crise épica. E você começou a entrevista mencionando meu novo livro. Então, sim, as ações que estão se desenrolando diante de nós, que você acabou de descrever, emanam do Ocidente. Mas há um contexto e uma explicação estrutural de alcance histórico mundial para essa cascata de eventos com os quais mal conseguimos acompanhar. E espero que a gente chegue nesse ponto. Mas antes disso, quero dizer que, sabe, quando eu estava mencionando a Groenlândia e a ameaça de acabar com a democracia burguesa nos Estados Unidos e o ataque à Venezuela, e eu disse, e assim por diante, você acrescentou outros elementos. Precisamos ver tudo isso como um conjunto. E embora eu tenha dito que esse ataque à Venezuela é meio que o prego no caixão, que finalmente sela o caixão da ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, ela está agora desmoronando, bem diante dos nossos olhos, literalmente, enquanto falamos. Mas isso realmente começou a desmoronar. E isso aconteceu de forma extremamente rápida, com os dois grandes eventos que você também mencionou: a invasão russa da Ucrânia e a resposta política, militar e econômica radical do Ocidente a essa invasão. Radical, não de um bom jeito. A invasão foi ruim. A resposta ocidental foi ruim, na minha visão, na minha análise. E, em segundo lugar, o genocídio na Palestina. Esses dois eventos foram o começo do fim. E agora é o prego no caixão dessa ordem internacional. E o que é tão trágico, não apenas a tragédia em si, mas o crime inacreditável desse genocídio em andamento, é que, como você apontou, o cessar-fogo é um cessar-fogo falso. E nós simplesmente passamos de um genocídio de alta intensidade para um genocídio de baixa intensidade. Mas acho que realmente precisamos enfatizar que a impunidade de que os genocidas desfrutaram até agora abriu caminho para o que Trump está fazendo na Venezuela e o que estão fazendo na Groenlândia. Porque, veja, o Ocidente está dizendo a Israel: tudo bem, você cometeu um genocídio, podemos emitir algumas leves, denúncias simbólicas de genocídio, mas vá em frente, continuaremos a lhe fornecer armas. E isso abriu caminho para isso. Essa impunidade significa que os Estados Unidos agora podem fazer o que quiserem, com total desprezo pelas leis e normas internacionais. E quero repetir, talvez nem todos os ouvintes tenham ouvido o que Trump disse. Trump foi entrevistado pelo New York Times em 6 de janeiro. E você tem razão sobre o que disse a respeito do New York Times, aliás, sobre o que eles destacam e o que não destacam. As pessoas que entrevistaram Trump perguntaram: você está sujeito a alguma lei internacional? E ele respondeu: não, nenhuma. Eles perguntaram: bem, a que você está sujeito então? Quais são seus limites? Onde estão as barreiras aqui? E ele disse: a minha própria moralidade. E só isso. Então, por mais ultrajante, perigoso e assua que isso seja, o precedente disso é a impunidade desse genocídio.
Sim, quero dizer, é absolutamente horrível, porque todos nós pensávamos que o genocídio, se acontecesse de novo, ocorreria da mesma forma que em Ruanda, onde em um curto período de tempo há um massacre em massa. E agora percebemos que, não, ele pode acontecer ao longo de vários anos, como uma espécie de desaceleração do genocídio. Quero dizer, já havia um genocídio acontecendo antes, havia substituição em massa e assim por diante. Isso se acelerou, e agora vai ser desacelerado novamente. Mas todos nós agora percebemos, ou infelizmente nem todos, mas muitas pessoas sim, que a trajetória continua exatamente a mesma. Gaza será esvaziada, depois será a Cisjordânia, e então mais partes serão anexadas. Israel não pode parar. E na verdade, Radhika Desai, outra grande estudiosa marxista, fez um ponto muito importante sobre por que Israel, estruturalmente, não será capaz de interromper sua expansão fortemente impulsionada pelo capitalismo. Mas vamos chegar a isso em um momento. O que você pensa então sobre o seu livro, nesta crise de proporções históricas? Como ela está se desenrolando e por que ainda está conectada ao capitalismo? Certo. Então veja, o capitalismo passou por grandes crises, o que eu chamo de crises estruturais, não crises cíclicas, que são as recessões que ocorrem a cada 10 anos, mais ou menos. Mas se olharmos para a história do capitalismo mundial, há grandes crises estruturais que acontecem aproximadamente a cada 40 ou 50 anos. Todos conhecem a Grande Depressão da década de 1930, mas poucas pessoas se lembram da Grande Depressão do final da década de 1870 até o início da de 1890, ou da primeira Grande Depressão realmente registrada, na década de 1830. Depois da Grande Depressão dos anos 1930, veio a crise dos anos 1970, que nos levou a uma nova etapa histórico-mundial, que eu chamo de globalização capitalista. Uma nova fase globalista do capitalismo mundial. Então você está falando sobre o momento em que Bretton Woods realmente entrou em colapso, certo? E o padrão ouro foi? Isso é em 1971. E então há uma grande recessão, uma recessão muito, muito grande, em 1973. Depois, a Comissão Trilateral é formada e o Fórum Econômico Mundial já havia sido fundado em 1971. Depois disso, surgem outras instituições internacionais e transnacionais. O G7, sim. Então entramos nesse novo estágio transnacional do capitalismo mundial, certo? Um novo estágio, o que eu chamo de classe capitalista transnacional, a fração hegemônica do capital em escala mundial, com novas instituições transnacionais. Mas sabe, isso é algo que podemos discutir. Tenho estado fascinado, teorizando, pesquisando e escrevendo sobre isso nos últimos 35 anos, mais ou menos. Este é um novo estágio do capitalismo mundial. Mas agora, o que você está perguntando, e o que é tão importante, é que estamos em uma nova crise estrutural, que realmente começou com o colapso financeiro global de 2008. E ela não foi resolvida na década de 2010. Claro, o crescimento foi retomado no sentido de que há um crescimento de 2% ou 3% na economia mundial. Mas as causas subjacentes do colapso de 2008, na verdade, se intensificaram a cada ano até o presente. E novamente, multidimensional. Mas a causa fundamental é preciso ver que cada uma dessas grandes crises, essas grandes crises de 50 anos, envolve uma onda inteira de expansão, com um novo conjunto de tecnologias e novas instituições que alimentam o capitalismo. Elas se acumulam, há uma expansão e então entram em colapso. E então vêm as guerras mundiais e os grandes conflitos. Depois, recolhem-se os pedaços e surge uma nova etapa do capitalismo e uma nova rodada de expansão. Bem, neste momento estamos à beira de uma guerra mundial. Espero que isso não aconteça. Espero mesmo. Mas tudo indica que estamos caminhando por uma grande conflagração internacional. O elemento estrutural subjacente é o que quero destacar. Se me der um momento para desenvolver isso, é o que, na economia política marxista, e é por isso que precisamos de Marx como ferramenta de análise, chamamos de superacumulação.
A classe capitalista transnacional, os conglomerados financeiros globais, acumularam quantidades enormes de capital. Aqui estamos falando de 15 a 20 trilhões de dólares que estão parados. Não estão parados no sentido de não fazer nada, estão sendo usados para especulação. Ainda há movimento porque existe um crescimento impulsionado por dívidas ao redor do mundo. A dívida global agora está em cerca de 325 trilhões de dólares. Isso é insustentável. A dívida não pode continuar impulsionando a expansão da economia global. A especulação financeira está chegando ao seu limite. A bolha da IA, a bolha da inteligência artificial, vai estourar, talvez amanhã, talvez em 6 meses. Mas acho que todos esperam que até 2026 essa bolha estoure, e isso pode levar a outro grande colapso. O que quero dizer, resumindo desta forma, é que a dimensão estrutural subjacente da crise é essa superacumulação. Capital demais não tem onde investir ou se expandir. As pressões se acumulam para uma nova rodada de expansão. Então os Estados Unidos invadem a Venezuela e a agressão contra mais países da América Latina abre espaço para outra rodada de expansão. Tudo isso, Israel está cometendo esse genocídio, mas também está abrindo espaço para a expansão financeira e tecnológica em todo o Oriente Médio por meio da agressão do Estado israelense. Mas aqui está o ponto. Em ondas anteriores de expansão, primeiro sobrevivemos a guerras mundiais com dezenas de milhões de mortos. Sobrevivemos a elas e o capital se expande novamente. Mas agora estamos esbarrando no que podemos chamar de pontos de inflexão, ou limites. Especificamente os limites sociais e biosféricos para uma nova rodada de expansão. E em segundo lugar, o arsenal global é tão aterrorizante. Os meios de violência e destruição são tão extremos que é difícil imaginar como conseguiríamos sobreviver a outra rodada de colapso e conflagração global. Portanto, estamos em uma crise épica, sem realmente nenhum paralelo histórico. Sei que isso é muita coisa para dizer, e estou lançando muitas ideias teóricas, históricas e políticas. Mas é claro, é exatamente isso que tento desenvolver no meu livro. Quer dizer, um dos pontos centrais, e a Radhika falou sobre isso comigo neste canal também, um dos pontos centrais dessa análise é justamente a constatação de que quando se tem tanto capital sem ter para onde ir, a pressão estrutural é no sentido de realmente criar esse espaço. E uma das formas de criá-lo é por meio da guerra em massa. Quero dizer, vemos isso exemplificado com o genocídio em Gaza. Como as pessoas, enquanto estão cometendo um genocídio, pessoas encarceradas em um campo de concentração, enquanto aqui já estão falando sobre reconstruir o campo de extermínio, certo? E então transformá-la em uma riviera no Mediterrâneo. Linda, cheia de casas, você sabe, muitas oportunidades de investimento. Depois, o turismo vai chegar e florescer, e será um ótimo retorno sobre o investimento. Quero dizer, esse tipo de pensamento também reforça o incentivo para os capitalistas dizerem: certo, primeiro mais dinheiro em armas para destruir tudo isso, e depois mais dinheiro na reconstrução. E lucramos muito com as duas coisas. Sim, você está levantando um ponto absolutamente crucial, e eu também aprofundei bastante essa análise. Você acertou em cheio. Em tempos de estagnação crônica e superacumulação, há uma pressão urgente para que o sistema se expanda. Sistemas de guerra global, controle social transnacional e repressão tornam-se saídas extremamente importantes para descarregar o capital excedente superacumulado. E como você disse, não há exemplo melhor do que o genocídio na Palestina. Podemos ir um passo além. Não se trata apenas da reconstrução. Sim, agora é preciso transformar Gaza, como você mencionou, em um imóvel à beira-mar, com o petróleo e o gás que existem em Gaza e assim por diante. Mas vamos alguns passos além. Antes de tudo, não é só isso. Durante aqueles 2 anos de genocídio de alta intensidade, Israel emitiu títulos de guerra.
Eles não chamaram de títulos de guerra, não me lembro exatamente como os chamaram, mas eram basicamente o equivalente a títulos de guerra. Nós lhe daremos um título para o futuro, você nos dá esse dinheiro e vamos usá-lo para o genocídio. Não tenho o número exato aqui, escrevi sobre isso em outro lugar, mas era algo na casa dos bilhões e bilhões de dólares. Então toda a classe capitalista transnacional global obteve lucros enormes com esse genocídio. Sabe, o Morgan Stanley. Era o Stanley? Sim, o Morgan Stanley. Eles fizeram uma declaração nos primeiros meses daquele genocídio, no final de 2023, porque tem todos esses investimentos em corporações de tecnologia e no complexo militar industrial. E eles disseram, o CEO, ou um dos altos executivos financeiros do Morgan Stanley disse, isso é ótimo para o nosso portfólio. Exatamente o que precisávamos em um momento em que não tínhamos certeza de onde mais investir. Ou seja, investir nesse genocídio. Mas agora, vejamos o que está acontecendo nos Estados Unidos. O orçamento para a chamada fiscalização de imigrantes passou de cerca de 30 bilhões de dólares para 170 bilhões. Isso é o quê? Mais de 500%. Quase 600% de aumento. E para onde estão indo esses 170 bilhões de dólares? Estão alimentando o descarte do capital excedente superacumulado. E tenho certeza de que muitos dos seus ouvintes não sabem, muitos sabem, mas muitos não, que todos os campos de concentração, que são chamados de centros de detenção de imigrantes, são quase 100% administrados por corporações privadas com fins lucrativos, incluindo o Geo Group, CoreCivic e todos. Você está falando sério? Eu não sabia disso. Você está falando sério? Eles são privadas, como as prisões privadas nos Estados Unidos. São corprisionais com fins lucrativos. Empresas com fins lucrativos. As duas maiores são o Geo Group e a CoreCivic, e quase 100% desses campos de concentração são administrados por elas. Eles estão sendo duplicados e triplicados em todo o país. O que você talvez tenha ouvido falar é apelidado de Alcatraz dos Jacarés, na Flórida. A Anistia Internacional divulgou um relatório afirmando que essas são violações de direitos humanos incrivelmente graves. Imigrantes cujo único crime é não terem documentos para estar legalmente nos Estados Unidos estão sendo tratados, bem, eles não usaram exatamente essas palavras, mas como pessoas em campos de concentração nazistas. Quer dizer, eles realmente usaram uma linguagem extremamente forte, porque está acontecendo tortura. É inacreditável. E aquele Alcatraz dos Jacarés, na Flórida, é uma prisão privada, com fins lucrativos, administrada pelo Geo Group. Você e eu, se tivermos recursos, podemos investir nessas corporações. E se investirmos nessas corporações, isso significa que vamos lucrar na medida em que a guerra contra os imigrantes se intensifica. E então vamos acabar apoiando ideologias anti-imigrantes e ideologias fascistas para legitimar tudo isso. Isso nos leva a um ponto muito bom e importante. Quero dizer, um ponto realmente crucial, acredito, que é o seguinte. Por um lado, o capitalismo, a ideia de que a economia e a política devem permanecer separadas, sempre foi uma cortina de fumaça muito tola dos Milton Friedmans e outros semelhantes. Mas veja, sempre houve essa conexão muito, muito profunda. Naturalmente, nenhum sistema capitalista pode funcionar sem a política em segundo plano. Mas o que tivemos no fascismo foi realmente uma integração vertical do Estado e da economia privada. E havia mais uma coisa importante. O que era mesmo? O que estávamos tentando dizer? Desculpe, perdi o fio da meada. Bem, de qualquer forma, o que você disse até agora faz uma transição para outra questão. O que estamos vendo agora é que o Estado, que deveria ser o domínio do político e separado do econômico, embora, como você está apontando, nunca tenha sido realmente e ainda não seja, o papel do Estado, particularmente do Estado norte-americano e dos Estados ocidentais, mas dos Estados em geral neste momento, é usar uma marreta de repressão e guerra para abrir à força oportunidades no campo econômico.
Nunca foi tão claro a relação entre o Estado, ou o político, e o fato de ele agir em favor do capital econômico e transnacional neste momento. Na forma de guerra e intervenção na Venezuela, na forma de guerra contra imigrantes, e também de outras maneiras, como a reorganização das finanças públicas, retirando dinheiro daqui, dos Estados Unidos, de programas médicos e de saúde, e direcionando-o para subsídios a grandes empresas de tecnologia, por exemplo. Assim, há toda uma reorganização das finanças públicas e da política fiscal, em que o Estado cria oportunidades para sustentar a acumulação diante dessa estagnação crônica. E mais uma coisa aqui. Veja com licença, Pascal, mas deixe-me apenas lembrar os ouvintes e espectadores. Quando Trump assumiu o cargo, ele foi empossado dentro do Capitólio. Ele não quis sair no frio. E acho que temia que não houvesse uma multidão enorme para sua posse. Então eles a realizaram dentro do prédio do Capitólio. Estamos falando de 20 de janeiro do ano passado, 2025. Alguns de vocês talvez se lembrem de que, atrás dele, enquanto fazia o juramento com a mão levantada sobre a Bíblia, estavam todos os líderes das grandes corporações de tecnologia, certo? Literalmente, fisicamente atrás dele. E isso foi extremamente simbólico, porque aquilo representava a classe capitalista transnacional dizendo: este é o nosso novo instrumento político. O trumpismo é o nosso instrumento político para alcançar nossos objetivos neste momento. E o fato de a tecnologia ser tão importante se deve a que o capitalismo digital está avançando para essa nova era digital, na qual o grande capital tecnológico e a digitalização impulsionam toda a transformação e reestruturação do sistema em curso neste exato momento. Esse capital tecnológico está no cerne do poder global e da influência global sobre os estados também. É que, sabe, nós dois estamos falando muito rápido porque muitas ideias estão vindo à mente e estão todas muito conectadas. Mas o que tudo isso indica é uma mudança, e é uma mudança extremamente difícil de acompanhar para pessoas da minha área, relações internacionais. Porque RI, a maioria das teorias de RI, começa com o Estado. Elas partem da ideia de que, sabe, os Estados-nação fazem o que é bom para os Estados-nação. Pelo menos essa é a doutrina da escola realista das relações internacionais que dominou o século XX. E então olham para o que está acontecendo agora, e pessoas como John Mearsheimer e outros continuam dizendo: isso não faz sentido, isso é loucura, isso está errado. O que eles querem dizer é que a teoria realista já não consegue mais explicar esses tipos de movimentos, porque eles não fazem sentido dentro do quadro em que Donald Trump deveria fazer o que é melhor para os Estados Unidos, Ursula von der Leyen para a União Europeia e Friedrich Merz para a Alemanha. Eles não se comportam mais assim. Isso não está funcionando. Estamos vendo uma transferência de capital dos gastos sociais para o setor militar, para o complexo militar industrial, e as pessoas já haviam alertado sobre isso. O presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, disse que isso era uma grande ameaça. Agora estamos muito além disso. A ameaça se tornou real. O complexo militar industrial de think tanks e afins é extremamente poderoso. O capital está influenciando todas as decisões que são tomadas. Todas elas, incluindo, é claro, decisões sionistas e assim por diante. E o capital está indo para bombas em vez de moradias. Portanto, trata-se também do nosso modelo de como pensávamos que a política internacional funcionava. Sim. Não apenas eu não poderia concordar mais, como venho defendendo isso nas últimas 2 décadas e meia a 3 décadas, que precisamos ir além do que critiquei como centrismo do Estado-nação. Estou muito familiarizado com RI, com o realismo, sabe, a teoria realista. Também sou sociólogo, mas profundamente imerso na minha própria formação em teoria de RI. O realismo e o neorrealismo nos ajudaram a compreender, em grande medida, o século XX, mas aquilo foi uma fase anterior do capitalismo mundial. Agora entramos nessa fase transnacional, em que nossos pontos de referência, nossas teorias que nos ajudam a compreender,
estão ultrapassados. E mesmo assim, nos apegamos a eles. Talvez não você e eu, mas tanto os intelectuais quanto os comentaristas e a esquerda se apegam a esses entendimentos teóricos ultrapassados, sabe? Então precisamos atualizar, precisamos observar. Quero dizer, se alguém acredita na dialética, sabemos que a única coisa permanente no universo é a própria mudança. Tudo está em um processo de transformação. Portanto, o capitalismo não é estático. Houve o capitalismo mercantil dos séculos XVI e XVII com uma relação diferente com o Estado. Nem havia muitos Estados-nação ainda. Eles não tinham sido criados ao redor do mundo. E então passamos disso para o capitalismo industrial competitivo clássico. Avançamos para o século XX, o capitalismo monopolista, ou como quer que se queira chamar. E o realismo, como você sabe, desenvolvido no século XX, foi uma estrutura teórica e um instrumento analítico muito bons para compreender a dinâmica daquela etapa histórica do capitalismo. Mas à medida que entramos nessa fase transnacional, precisamos atualizar nossos referenciais. Quero acrescentar mais uma coisa. Você apontou que Eisenhower disse, de forma famosa, ao deixar o cargo no final de 1960 ou início de 1961, certo? Ele disse que devemos estar atentos ao perigo do complexo militar industrial e à sua influência indevida. Pois bem, Biden disse algo semelhante ao deixar o cargo em janeiro do ano passado, 2025. Mas como Biden é um patrocinador de genocídio e por causa do desastre total que ele representou, ninguém prestou atenção às suas palavras reais. E ele realmente não merece muito crédito. Mas ele disse algo muito parecido. Ele se sentou no Salão Oval, em seu último discurso, e afirmou que precisamos ter cuidado com a influência indevida e os perigos do complexo tecno-industrial, o poder das corporações de tecnologia. Então estamos vendo o antigo complexo militar-industrial se fundir com o capital tecnológico e com o capital financeiro transnacional. Esses três estão se unindo, formando o que eu consideraria um bloco hegemônico de capital no cenário mundial, em escala planetária, com uma influência tremenda sobre os Estados. E, portanto, não se pode entender as ações dos Estados simplesmente como defesa de seus próprios interesses nacionais. Sim, é bem interessante. Sabe, nos últimos anos, eu diria que eu e alguns outros temos argumentado que estamos encerrando o ciclo da globalização, a reafirmação do Estado, das fronteiras estatais e do poder estatal. E enquanto isso acontecia de um lado, por outro lado ainda temos correntes transnacionais muito fortes, essas correntes capitalistas que talvez parem nos limites das grandes potências. Veja, os chineses deram a sociedade de forma séria e bem diferente. E o capitalismo tem lá não segue dominar. Na verdade, são os governantes políticos em Pequim, e às vezes eles até reprimem de forma drástica, certo? Na Rússia não tenho tanta certeza, mas sabemos com certeza que o capital transnacional, de outro modo, tem uma influência enorme. Ele se acumula e possui um poder estrutural embutido por meio de processos legais como o lobby nos Estados Unidos, o lobby na União Europeia, o financiamento de campanhas e assim por diante. Certo. Então, aonde isso nos leva? É apenas o sistema ocidental que está entrando em colapso? Ou é, na verdade, o sistema mundial? Porque, veja, às vezes cometemos realmente o erro de achar que nós somos o mundo, mas, na verdade, existe toda uma parte fora da forma como esse sistema funciona. Sim. Então vamos analisar isso. Quero dizer, é uma ótima pergunta o debate que você está colocando na mesa aqui e é absolutamente urgente. Mas vamos começar com a globalização. Depende do que queremos dizer com globalização. Existe a ideia dominante de globalização, o mundo se tornando integrado e unificado. Alguns até falaram sobre uma aldeia global harmoniosa. Quero dizer, tudo isso fazia parte do que na época se chamava de globalonice, para criticar essa visão. E eu compartilho a crítica a essa concepção de globalização. Essa concepção está morta. Não está apenas morrendo, está morta. Mas essa nunca foi a minha compreensão de globalização.
Meu entendimento sobre a globalização é que o capital se expandiu de novas formas transnacionais e os níveis de integração, por meio das novas tecnologias de comunicação, e assim por diante, trouxeram um novo tipo de conexão orgânica, uma integração orgânica do que eram economias nacionais no que ainda temos hoje. Isso não foi e não será desmantelado. Um sistema globalmente integrado de produção, finanças e serviços, independentemente do que a China faça. Sim, a China tem alguns controles de capital, mas deixemos isso de lado por um momento. A Rússia foi expulsa pelo Ocidente, mas foi o Estado que expulsou a Rússia da economia global, não o capital. O capital não queria que isso acontecesse. O capital transnacional não concorda com isso. Ele quer poder investir na Rússia. Os capitalistas russos querem poder investir no Ocidente. Então são os estados tentando ganhar alguma influência aqui para desmantelar esse sistema globalizado de produção, finanças e serviços. Mas eles não conseguem. E ainda assim, tudo o que consumimos nos Estados Unidos, com ou sem tarifas, é produzido por uma economia globalmente integrada. Agora vamos falar da China por um momento. Você tem razão no que está apontando. A relação entre o Estado e o capital transnacional na China é diferente da que existe no Ocidente. É um modelo muito diferente. Para mim, é um modelo de capitalismo de Estado, com um Estado muito forte, exercendo controle político sobre o capital transnacional. Mas precisamos deixar claro que o que eles estão controlando não é capital chinês. É capital transnacional, porque as grandes corporações chinesas, que combinam capital estatal e privado, operam em todo o mundo e também co-investem com o capital transnacional ocidental. Antes estudávamos a estrutura do capital no nível do Estado-nação. Quando chegamos à era da globalização, os marxistas, e não apenas os marxistas, mas também os pensadores radicais, estruturalistas radicais e assim por diante, esquece que é preciso quantificar este for. E quando fazemos isso, vemos essa incrível integração transnacional e global do capital. Seja capital chinês, capital russo, novamente, deslocado. Mas isso aconteceu porque os estados o fizeram, certo? Ainda assim, há uma integração impressionante. Minha área de especialização é América Latina, e quando estudamos a região, o capital transnacional chinês está tão profundamente investido em toda ela que, na verdade, a China não poderia existir sem sua plena integração à economia política do hemisfério ocidental. Portanto, não se pode realmente falar da China como algo separado do Ocidente, quando falamos de capitalismo globalizado. E, além disso, a crise é global, porque se os Estados Unidos colapsarem agora, tudo colapsa. Antes que o tempo acabe, eu realmente quero dizer algo sobre o petrodólar e a Venezuela, porque isso está ligado a tudo isso. Se os Estados Unidos tiverem um colapso financeiro começando aqui, isso vai repercutir em todo o mundo. Não vai haver efeito zero na China ou na economia asiática. Você sabe, na economia geoeconômica baseada na Ásia. Também não haverá isolamento na Europa. Isso vai ter ramificações globais por causa desse nível de integração. Integração objetiva, independentemente do que os estados queiram. Não sei se você gostaria que eu falasse algo sobre petrodólares, mas acho que isso faz parte de uma história crítica aqui. Quero dizer, o petrodólar, como conceito, felizmente nos últimos anos, passou a ser mais discutido e melhor compreendido, especialmente quanto ao papel que desempenhou na sustentação do sistema capitalista dos Estados Unidos após 1945. Mas as mudanças que estão ocorrendo agora são bastante dramáticas. Algumas pessoas dizem, ok, este é o fim do petrodólar e, portanto, o fim da hegemonia do dólar americano. Enquanto outras dizem, não, it's apenas se transformando. Certo. Então sim, ainda não é o fim, mas está caminhando para o fim do petrodólar. Mas isso não significa o fim do capitalismo global, nem de um capitalismo global integrado. Essa é a confusão. Então vamos analisar isso por um momento.
Sim, 1945. Mas na verdade houve outros dois grandes pontos de virada. 1971, como discutimos antes, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, e 1974, com a OPEP, o embargo do petróleo, e em seguida, a recessão muito significativa de 1973-1974. A Arábia Saudita e os Estados Unidos assinaram o acordo do petrodólar, e a Arábia Saudita concordou que o mercado global emergente de petróleo seria negociado em dólares. E isso permite que os Estados Unidos, primeiro, tenham o mercado global de petróleo dominado pelo dólar. Mas é mais do que isso. Também significa que o dólar se torna a moeda de reserva global, a moeda do sistema de comércio mundial. O que isso permite aos Estados Unidos é realizar financiamento deficitário. É possível simplesmente imprimir dólares e gastar todo esse dinheiro apenas imprimindo dólares, porque ele é reconhecido como a moeda global. E isso também significa que, por essa razão, investidores de todo o mundo, à medida que avançamos para a fase da globalização, no final do século XX e além, que é o que estou analisando, vão todos comprar títulos do Tesouro dos Estados e mantê-los. Isso permite que os Estados Unidos mantenham sua economia interna funcionando, ainda crescendo e se sustentando. E agora, começando com os BRICS e com a Venezuela. A Venezuela passou a comercializar seu petróleo não em dólares, mas em outras moedas, incluindo o yuan. E os outros países dos BRICS estão começando a dizer, bem, não vamos mais negociar petróleo e outras coisas exclusivamente em dólares. Então, isso não ameaça o capital transnacional. É isso que preciso enfatizar. O capital transnacional circula pelo mundo de muitas maneiras diferentes. O que está sendo ameaçado é o poder do Estado norte-americano, da elite estatal, e também outra coisa. Se houver um colapso do petrodólar, isso significa que o Estado norte-americano não conseguirá sustentar altos padrões de vida nos Estados Unidos. Haveria uma queda acentuada no nível de vida, até mesmo hiperinflação, se o acordo do petrodólar desmoronasse. E isso levaria a um grande conflito social e político, certo? Então, em parte, a tomada, porque Trump disse isso, e a gente esquece, Trump, poucas semanas após assumir o cargo, disse, precisamos da Groenlândia. Todo mundo riu, achou que era uma bobagem. Agora estão levando isso a sério. Ele lança ideias, e meses depois elas chegam à cena política real. Então, há alguns meses, Trump disse, estou avisando todos os exportadores de petróleo do mundo, não ousem começar a negociar seu petróleo fora dos dólares. Ninguém prestou atenção. Agora, o ataque à Venezuela está basicamente dizendo ao mundo inteiro, estamos assumindo o controle do petróleo, e ele será negociado em dólares. Então há uma tentativa do Estado norte-americano de defender o petrodólar. E isso também é uma parte fundamental da história, mas é indefensável. É indefensável, porque a realidade concreta da descentralização econômica global e dos centros concorrentes de poder político e geoeconômico torna impossível defendê-lo. E é por isso que eu digo que toda a ordem internacional, a economia política internacional, essas relações, todo o sistema, está desmoronando diante dos nossos olhos. Sim, e eu gostei do que você disse há um tempo. Você disse que estávamos no começo do fim do sistema em que vivíamos. Agora estamos no meio do fim, mais ou menos, certo? Estamos mais adiante no fim. Então, o que vai ser o fim do fim? Quero dizer, vai piorar? Provavelmente vai piorar. Deixe-me colocar assim, se evitarmos uma terceira guerra mundial, com troca nuclear e bilhões de mortos, e eu acabei de ter uma discussão ontem sobre o que isso significaria, estamos falando de um evento em nível de extinção. Se evitarmos isso, deixemos de lado, porque seria o fim tem ali. Mas quem Max tem a próxima fase, sim, mas vamos nisso. Certo, claro. Mas digamos que consigamos evitar uma guerra mundial. E é melhor que sim, porque nenhum de nós estaria por aqui para fazer mais entrevistas de podcast. Certo? E você já disse isso.
Mas fora isso, ainda estamos caminhando para um colapso financeiro. Porque isso, bem, talvez isso seja sempre o gatilho para essas grandes crises financeiras. O gatilho pode ser o estouro da bolha. Esse é o cenário mais provável. Mas isso ainda vai acontecer. E então terá suas ramificações políticas. Estados e governos vão cair. Haverá mais conflitos civis. Esperançosamente, o melhor cenário possível para nós aqui nos Estados Unidos e para o mundo é que, se houver um colapso financeiro em 5 ou 6 meses, isso crie condições em que o trumpismo seja de alguma forma retirado de cena ou neutralizado. Porque o maior perigo de uma guerra mundial neste momento vem do trumpismo. Isso é absolutamente claro. Quero dizer, não deveria haver debate sobre isso. Mas digamos, hipoteticamente, que haja um grande colapso, uma depressão global, e que 5, 6, 7 anos depois, consigamos sair dela. Poderíamos ver uma nova fase de expansão e prosperidade. Não para os pobres do mundo, mas prosperidade no sentido de que o sistema se estabiliza e há altos níveis de crescimento impulsionados por novas tecnologias digitais. É por isso que, mais cedo na entrevista, eu estava dizendo que o que é tão central nessa história, e há um limite para o que podemos abordar em uma hora, são essas novas tecnologias digitais. Porque elas são mais do que apenas introduzir, sabe, uma nova fase da produção industrial ou algo assim. Elas estão transformando radicalmente a natureza do capitalismo. Mas, além disso, a natureza das relações sociais humanas, das estruturas sociais, das instituições e da nossa consciência. Quero dizer, é uma revolução nas forças produtivas, e isso vai provocar mudanças nas relações de produção. Quero dizer, não temos tempo para falar sobre todos os aspectos da digitalização, mas muito especificamente em resposta à sua pergunta. Se conseguirmos sobreviver, seja por meio de uma revolução política ou de uma transição econômica para sair da crise em que estamos agora, poderemos ver um período de renovada consolidação capitalista em escala mundial, uma consolidação e prosperidade capitalista global. Mas isso só vai durar, no máximo, algumas décadas, porque há outra contradição sobre a qual não falamos, que é a contradição da biosfera, a crise ecológica. E isso vai levar, não em 2030 nem em 2035, mas em meados do século, como eu disse antes na entrevista, ao colapso da agricultura, a menos que haja mudanças radicais agora, o que é possível. Não é um cenário apocalíptico. Essas mudanças são possíveis. Mas o colapso da agricultura. Agora houve, acho, um relatório do governo do Reino Unido, publicado há 5 ou 6 anos, dizendo que 1/3 das áreas atualmente habitadas por centenas de milhões de pessoas se tornará inabitável. Os seres humanos simplesmente não poderão viver lá, porque será quente demais. 120, 130 graus Fahrenheit. Vocês usam Celsius. Então isso dá 45, 47, 50 graus ou mais. Regiões inteiras do mundo se tornarão inabitáveis. Então haverá centenas de milhões de pessoas em movimento. Depois, haverá um estado policial global, porque as classes dominantes terão de lidar com centenas de milhões até bilhões de refugiados climáticos. Mas isso é algo para meados do século. É por isso que eu digo, crise epocal, o esgotamento do capitalismo global. Na segunda metade desse século, eu já terei partido. Sou velho demais. Você talvez ainda esteja por aqui. Parece bem mais jovem do que eu, mas não vai ser bonito. Ainda pode haver muitas mudanças radicais agora que poderiam evitar isso, mas não vejo o capitalismo global sobrevivendo à segunda metade do século XXI. Respondendo novamente à sua pergunta, nos próximos anos pode haver um renascimento, uma regeneração do capitalismo globalizado por meio dessas tecnologias digitais. Mas seriam necessárias mudanças políticas, não o fascismo, nem os tipos de sistemas políticos que vemos agora. Seria mais como capitalistas reformistas radicais assumindo o controle do Estado, uma espécie de novo acordo para o século XXI, com o Green New Deal e coisas do tipo. Você diria, na verdade, que o New Deal, de Roosevelt, mas também na Europa,
quando vimos no último século países que seguiram por algumas décadas, digamos, a rota social-democrata, ou seja, ainda se tem um sistema capitalista, mas com limites muito rígidos, e o Estado está mais ou menos no comando, e a redistribuição é obrigatória. Isso, na sua visão, é uma forma viável de conter essas forças de destruição que corroem a própria base do sucesso. Ou, na ideia marxista, ou marxista ideológica, todos precisam fazer a transição para o comunismo para sobreviver. Qual dessas você vê como a abordagem mais viável e realista para estruturar a sociedade? Certo. Então, sim, quero dizer, eu gostaria de ver um socialismo democrático global, mas não acho que isso vá acontecer nos próximos anos. Em vez disso, o que poderia acontecer para nos dar tempo e salvar a humanidade desses desastres iminentes é exatamente o que se está mencionando. Podemos chamar isso de um novo acordo global, ou, como eu chamo, um projeto keynesiano reformista global. Não é mais possível ter keynesianismo no nível do Estado-nação. Com a globalização, isso não é viável, e isso já foi demonstrado, e continua sendo demonstrado neste exato momento. Mas há elementos da elite transnacional que, e especificamente, olhe para o Fórum Econômico Mundial. Quer dizer, todos se reúnem ali, mas o raciocínio entre essas elites concentradas em torno do Fórum Econômico Mundial é que esse setor da elite transnacional é reformista. E o que eles vêm defendendo nos últimos anos, começando por volta de 2010, são duas coisas. Primeiro, regular o mercado global, introduzir um elemento de regulação, mas agora em nível global, não no nível do Estado-nação. E segundo, redistribuição para baixo. Então, esses dois elementos, a regulação da economia global e a redistribuição em nível transnacional, podem dar tempo ao sistema. Eles podem estabilizá-lo com as novas tecnologias, servindo como seu substrato tecnológico. Vamos ganhar tempo para a humanidade avançar além do capitalismo. Porque, novamente, mesmo que essas elites transnacionais e radicalmente reformistas cheguem ao poder em país após país, elas ainda não serão capazes de resolver a contradição entre o capital e a natureza. O capital ainda precisa se expandir e acumular infinitamente. Ainda precisa devorar a natureza. O melhor cenário possível, de 2026 a 2050, é que tenhamos projetos radicalmente reformistas dentro do capitalismo global. E a partir daí, poderemos descobrir como ir além do capitalismo global. Quero dizer, novamente, eu gostaria de fazer isso hoje, mas isso não vai acontecer. Não, mas nós, quer dizer, um dos trabalhos que os acadêmicos têm é traçar possíveis futuros, certo? E talvez também identificar os lugares onde mudanças realistas poderiam ser implementadas. Então isso não quer dizer que vai acontecer, certo? Eu diria que isso é apenas parte da etapa final do processo analítico. William, isso foi realmente interessante. Agradeço muito o seu arcabouço e a forma como você tentou explicar tudo isso. Falamos muito rápido, pessoal que está ouvindo. Desculpem. Espero que tenham notado que no YouTube é possível desacelerar as conversas, assim como acelerá-las. William, para as pessoas que quiserem encontrar seus escritos, seus livros ou seus projetos em andamento, onde elas devem ir para te encontrar? A melhor maneira seria pelo meu site, na Universidade da Califórnia. É muito longo para soletrar aqui, mas é bem simples. Estou na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, já que temos, 12 campi ou algo assim. Então você acessa o site da UC Santa Bárbara, depois a seção do Departamento de Sociologia, depois o corpo docente, e vai me ver listado lá. Quando clicar no meu nome, haverá um link para o meu site profissional. Lá estão meus livros e muitos artigos publicados. Essa é a melhor maneira. Certo, vou tentar encontrar o link e colocá-lo na caixa de descrição abaixo. William I. Robinson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber.